senhores, senhoras passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, reconheço, não mereço a vossa atenção, mas a palavra de Deus, o Eterno, requer com certeza, com muita alegria, ligado nele todo o nosso QI. Por favor, não me tenha entre vocês, em hora dessa pela manhã, como taxativo, querer perturbar a vossa viagem. Longe de mim este fato. Mas a Bíblia, ela nos diz quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra. João 8, e o verso 47. Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, e verso 15. E aqui este veículo está cheio de massa. Então, meus queridos, a Bíblia logo é a voz de Deus, é a carta de Deus para nós outros. Se a gente der credibilidade, com certeza teremos muito a ganhar. Se a desprezarmos, com certeza a gente será desprezado no juízo perante o próprio Deus e os anjos. É o que Jesus falou e todo mundo sabe disso. E se alguém não sabe, está sabendo agora, para não se passar por neófita naquele dia. Então, meus queridos, estamos vivendo hoje os últimos segundos nesta terra. Não muito longe vai acontecer algo extraordinário: o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que breve Jesus voltará. E eu sei que muitos aqui acreditam nisso. Nós temos a consciência. E a consciência, ela diz o que é certo e o que é errado. Sei que hoje são invertidos os valores. Eu sei que alguém pode estranhar porque eu estou com o celular aqui, que eu estou gravando, eu tenho um canal no YouTube, tá? Se alguém entender de Deus e quiser se inscrever no meu canal, eu agradeço lá no YouTube, Pastor Marcelo Silva. E se você sentir de Deus, porque Deus não força ninguém, nem tampouco a minha pessoa, jamais forçarei alguém, nem tenho timbre para isso. Cada um de vocês tem um livre arbítrio de escolha. Então, meus queridos, eu sei que ao longo desta caminhada dentro do veículo até o pino onde eu vou descer, alguém pode até ficar um pouco assim constrangido com a palavra de Deus. Mas por favor, não fique, porque a palavra de Deus, ela nos alimenta, nos liberta. Tem hora que ela até aperta a nossa orelha por causa de nossos caminhos errantes. Como eu disse antes, temos livre-arbítrio, é verdade. Tem lei que nos apoia, até muitas vezes nos atos errados. E a lei sabe que estamos errados, mas contudo ela foi vigorada, foi determinada, está no parágrafo, está no artigo, porque por detrás das mesmas existe um ganho muito alto de alguns homens que as fazem, que as ditam, e aquele que a prescreve, como está em Isaías capítulo 10. Lá em Isaías, quem lê a Bíblia está lá: ai dos ditadores, aqueles que ditam a lei e aqueles que a prescrevem, leis ao contrário à minha lei, que tira do direito do povo, que tira dos órfãos e das viúvas. Eu, o Senhor, vou requerer. Ou seja, tem leis que o homem faz porque por detrás da mesma eles ganham milhões. É favorável a eles. Ele não quer saber se Marcelo aqui vai para o inferno, ele não quer saber. O problema é meu. Eles não querem saber, eles querem dinheiro, fama, uma cadeira dentro do Senado, na República, não importa se é brasileira ou estrangeira, é o que eles querem. Ele quer saber se centenas ou milhares vai para a escuridão eterna, se vai ficar longe de Deus, se quando a própria lei que eles fogem, entre eles alguns, é favorável. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava agora indo a pé 15, é o que me veio no pensamento, que todo ser humano tem a sua própria consciência, sabe o que é certo e o que é errado. E eu estava lá pensando, em meio àquela fila que a gente aguarda até a chegada do veículo para adentrarmos ao mesmo. E ali eu estava pensando, e é o que me veio à mente: uma criança, quando ela nasce, se o pai e a mãe deixar essa criança ao léu,
não dê importância à mesma e ela crescer, não precisa ninguém indicar a ela a coisa certa e a coisa errada. Se deixar ela à toa, a própria consciência dela vai acusar o que ela faz de errado, sim ou não? Vai! Ela vai fazer uma coisa certa, ela vê que é bom, mas quando ela faz um ato errado, mesmo sem ninguém ensinar a ela, ela fala, rapaz, eu quebrei aquilo ali, vai me fazer falta. Ela já sabe que errou. Eu quebrei aquilo ali, já não posso mais usar, sem ninguém dizer nada a ela. Se é uma cadeira, se é um banco, se é um instrumento ou se é um brinquedo. Ela sabe que outrora aquele brinquedo a servia, mas ela quebrara sem ninguém dizer nada. Quando ela vai pegar no brinquedo, já não vai fazer a mesma coisa que fazia antes com alegria, porque ela sabe que foi danificado, foi quebrado, e lá no consciente dizer, eu quebrei, eu errei. Vocês entenderam? Religião, ela aponta, ela quer levar, com certeza, todo ser humano a Deus, mas a mesma não salva ninguém, não tem força nem poder para salvar. Mas Jesus é Deus chegando a mim e a vocês, é Deus vindo ao homem, é o contrário. E o Deus que vem a mim e a vocês não mente, não rouba, não engana, não é falso, não força ninguém, dá livre-arbítrio, ele é o puro amor e a nossa esperança e a nossa eternidade. Mas a religião, ela força, ela mata, ela destrói, ela erra, falha, é religião, não importa qual seja ela. Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Recife, Abreu Lima, ou Espírita, não importa a religião, o night dela e a força que ela tem. Ela erra, ela falha, e quem está junto com ela também falha. Quer prova? Vamos lá. Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8, verso 32. Mas libertar de quê? Eu ando, eu corro, eu falo, eu durmo, eu me acordo, eu vou ao shopping, vou ao estádio de futebol, eu vou à praia, vou ao piquenique, vou ao cinema, eu vou, faço as minhas viagens, se eu tiver condição até o States, Estados Unidos, vou conhecer Orlando. Eu estou livre, porque Jesus falou, conhecereis a verdade, ela libertará. Mas me libertar de quê? Eu não tenho uma corrente nos braços, não estou dentro de uma penitenciária, nem numa cadeia, nem tampouco preso numa delegacia. Porque Jesus falou, conhecereis a verdade, ela vai me libertar. Se eu sou livre, alguém pode indagar, não é? Mas é libertar da mentira, da corrupção, da ganância, da inveja, da soberba, da falsidade, libertar da traição. É tanto ser humano traindo o outro, traindo a outra. É libertar desse night que entristece a Deus e que não vigora lá no céu. Os tais que pratica, nem lá entra, se não se arrependerem. Vocês entenderam? Quer mais prova? Vamos lá. A gente erra 24 horas se a gente não dormir. Quer prova? Pensamento, ação, palavras. Jesus disse, quando pegaram a mulher em flagrante adultério, a lei mosaica mandava que matasse a mesma. Jesus disse, quem não tem pecado, quem está livre de pecado aqui, quem é santo, perfeito, a mate, joga a primeira pedra, atire a pedra nela. Um olhou para o outro, os acusadores que trouxeram a mulher, que foi apanhada em flagrante adultério. Um olhou para o outro, tu tem pecado, tu também tem. Caíram fora. Jesus disse à mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, ninguém, mestre, me condenou. E o Senhor? Jesus disse, eu não vou te condenar, mas vou te dar uma receita, vai e não peques mais. Quem mente não vai mentir mais, quem rouba não vai furtar mais. Quem anda na criminalidade tem que largar esses atos, senão não vai entrar no céu nunca. Vai para um lugar de tormento e a escolha é de quem pratica tais atos. Ele tem escolha. Eu quero matar, quero ser um criminoso, o problema é meu. Eu sei que vou enfrentar a cadeia, a família do camarada, para me destruir, e no final vou perder a minha vida eterna diante de Deus e vou ganhar uma vida eterna no lago de fogo e enxofre, que também é eterno. O sofrimento é para mim. Eu tenho um consciente que vai me dizer onde eu errei e onde eu acertei.
A não ser que alguém, por legítima defesa, o cara venha assaltá-lo, ele conhece um pouco de artes marciais, Deus dá um livramento, que tudo é Deus que dá livramento, e ele escapa pela sua vida, mesmo sem querer, matou o outro, mas aí foi, com certeza, legítima defesa, e a lei está do lado dele, depois que vem, faz uma análise e vê que o camarada está correto. Ele não quis destruir o outro, mas foi obrigado, que o outro ia o matar, ia destruir a ele. Cada caso é um caso, tem a sua força, tem a sua correção. Um dia alguém chegou se achando muito bom, muito superior. Aí Jesus disse, muito claro: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração adulterou com ela. Veja que palavra forte e profunda. Aquela que olhar para um homem sem ser dela com intenção impura, desejando o mesmo, peca. Já adulterou com ele? É o que Jesus disse. A lei mosaica, alguém tinha que consumar o pecado, desejou, tinha que tocar, deitar-se, aproveitar bem aquela meia hora, ou 20 minutos, ou 5 minutos, dependendo do estado do ser humano. Depois a casa caiu. Tem pessoas que vai com tanta sede que não passa nem 2 minutos. Já chega o ponto final de tanta sede. A carne. Vocês são inteligentes, entendem. Aí Jesus disse, na lei mosaica tem que consumar o pecado. Tem que fazer, alguém vê, tem que ter testemunha. Mas na lei de Deus, olhou com intenção impura, desejou, adulterou. Olha para aí. Quantas vezes a gente, homem, não temos adulterado? Vocês entenderam? Quantas vezes as mulheres também, vocês entenderam? Por desejar aquilo que não é nosso. Por favor, eu peço as minhas desculpas por entrar no particular geral de todo ser humano. Eu peço como ser humano comum igual a vocês e pecador, ainda que remido. Deus não pede perdão nem desculpa, porque a lei é dele. Ele diz errou e você está errado mesmo e acabou. E ninguém vai questionar a ele, nem os conceitos dele. Ninguém pode prendê-lo, nem matá-lo, nem destruí-lo. Pelo contrário, ele ganha a guerra sem lutar. Está no trono, dá uma ordem, vem uma catástrofe, tsunami, maremoto, terremoto, tufão, tornado. Atinge, se ele quiser, uma galáxia e acabou-se. E todo isso é submisso a ele. É soberano, é eterno. Não tem começo nem fim. É primeiro e é último. E lá em Isaías ele diz, antes de mim não houve Deus e depois de mim não haverá. Sou único. Antes dele não houve Deus. Não houve. E depois de mim não haverá, ele diz. Veja o poder. Aí ele diz, eu sou a primeira e a última letra do alfabeto grego. Alfa e ômega. Princípio e fim. E ele diz mais. A matéria depende do espaço e o espaço do tempo. Aí Deus diz, eu não dependo de tempo, nem de matéria, nem de espaço. Eu criei o tempo. O espaço é a matéria. Eu criei tudo. Não existia nada. Sabe o que é nada? Zero. E eu disse, haja, houve, haja luz, haja espaço, haja matéria, haja ave estéril e frutífera, animal segundo a sua espécie, haja querubins, anjo e arcanjo, e foi se fazendo, foi se fazendo. A Bíblia diz que do nada ele fez a existência de tudo. Lá em Romanos diz, eu trago a existência daquilo que não existe. Quem tem esse poder? Ele. Então Deus não depende de tempo, é o tempo que depende dele. Ele é antes do tempo, ele criou o tempo. Agora me pergunte, como é que Deus auto se criou? O ser humano enlouquece, ninguém entende. Mas não tem, sabe, doutorado, PhDs que vai entender isso aí. Quem é Deus? De onde ele veio? Qual é o fim dele? O começo dele? Se alguém dissesse, Deus, de onde tu vieste? Ele diria, não vim de lugar nenhum, eu criei os lugares. Eu já estava, eu criei. Não existia nada, eu disse, haja, acabou-se. Eu sou o que sou. Ah, Deus, e se eu for lá no final da eternidade para descobrir a tua origem? Deus diria, eu não tenho origem, eu sou a origem de tudo e de todos. E se você voar na asa de um querubim toda a eternidade para o passado, você vai se cansar mesmo
eu te dando a tua eternidade. Você se cansa, porque a eternidade já está dizendo, não tem fim. Ah, mas eu vou ao futuro para descobrir como é que o Senhor vai se acabar. Ele diria, se tu montar na asa do meu espírito, eu permitir a eternidade todinha para tu no futuro, tu vai se cansar, porque também não tem fim. Tu nunca vai encontrar o fim, nem um começo. Eu sou o fim, o começo, meu filho. Está em mim a eternidade. Está em mim o tempo. Está em mim as horas, a matéria, o espaço, a harmonia, oxigênio, hidrogênio, fonte das águas. Está em mim as galáxias, Via Láctea, Sol, Lua, o espiral, onde você vive, a Via Láctea. Está em mim todas as coisas. Foi criado por mim e para mim. Tudo é meu, está na Bíblia. Então não adianta. Deus é eterno. Então, meus queridos, todos nós temos um consciente. Sabemos que estamos errados. Eu estava pregando o Evangelho na terceira capital extensão do globo terra, São Paulo. E quando eu tratei da Escritura Sagrada, uma pessoa disse lá, olhe, tem uma lei que nos apoia. A pessoa se sentiu assim, chocado com a palavra. E eu não feri, não machuquei, mas contudo eu dei ouvidos, pode falar, fique à vontade. E a pessoa disse, tem a lei que me apoia. Eu sei que o senhor falou aí que vai ficar de fora, feiticeiro, os cães, idólatra, efeminado, e ele era efeminado. Apocalipse 21, verso 8, ficaram de fora. Eu só citei o versículo, ele se chocou. Ele disse, a PL 122 me apoia, me aplaude. Eu disse, meu querido, com todo respeito, vou lhe fazer uma pergunta, eu disse a ele. Ainda que a lei te apoia, não resta dúvida, porque os homens no Senado, entre eles deputados, fizeram uma lei vigorar para ter êxito, para ter dinheiro, ter posição, porque eles sabem que a quantidade que tem entre vocês é muito, passa de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e vai votar nele a cada 4 anos, apoiando a ele, porque ele apoia vocês, mas ele não quer saber para onde vocês vão. Se vai para a escuridão eterna ou não, ele não quer saber. Ele quer os vossos votos. Mas eu lhe faço uma pergunta. Mesmo a lei entre os homens vigorou, está aí em pauta, muito bem, com seus artigos, seu parágrafo. Mas eu faço uma pergunta. Essa lei, diante de Romanos 1 e o verso 23 em diante, ficarão de fora, está dizendo lá. Todo aquele que ama e pratica a iniquidade. Aí está dizendo lá que o homem não se deite com o outro como se fosse uma mulher, nem a mulher se deite com outra como se fosse um homem, dizendo que é o marido, nem faça peita com animais, que tem mulher que peita com animal, com cachorro, e homem até pega cabra e pega uma jumenta achando que está abafando. Diante de Deus é um crime. Diante de Deus não tem controle disso aí. Deus não se agrada. Mas está dizendo lá, ai daqueles, é o verso 32, ai daqueles que apoia é digno de morte. Eu disse a ele, se Deus está dizendo até quem apoia que a lei é digna de morte, eu lhe faço uma pergunta, diante de Deus naquele dia do juízo, essa PL 122 vai valer? Ele disse, não irmão, está muito bem, já respondeu minha pergunta, para um bom entendedor. Vocês entenderam? A lei nos apoia de alguns atos, não tem problema, é o homem, mas Deus não. Qual é que vigora? A lei do homem, de um senado, ou a lei de Deus que domina este sol? Vocês têm que ir no lugar. Vocês são sábios, são inteligentes. Vocês entendem. Lá em Isaías 43 e o verso 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Deuteronômio está lá, 32, verso 39, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não tem quem escape do meu querer, diz o Eterno. Acabou-se. Ou eu me envergo para Deus, ou ele vai acabar comigo. Eu serei aniquilado. Ah, então Deus é carrasco, Deus é tirano. Não é não, meus amados. É lei, e a lei dele vigora. Ele deu livre-arbítrio. Se eu andar com criminoso, o que é que eu vou aprender? Não é os crimes? Se eu andar com alguém que fuma, e ele vai me oferecendo, ó, fuma aí, dá uma tragada, aí, pega aí. Vai chegar um dia que vai terminar eu caindo na cilada e me viciando feito ele. Depois para sair da trabalho.
Me diz com quem tu anda, direis quem sois, dizia meu velho pai, quando estava vivo. Se você andar com um doutor ou enfermeiro, um técnico de enfermagem, você vai aprender o que é intravenoso, um acesso venoso central, uma subcutânea, um decúbito lateral a cada 2 horas. Você virar o paciente para não ter uma úlcera de pressão. Você vai saber o que é o instrumento em inglês na hora de uma cirurgia na sala, porque você anda com alguém que entende a anatomia humana. Se você andar com advogado, a parte do processo vai saber o que significa. A um juiz é dado uma doga, a um general 4 ou até mesmo 5 estrelas, depende se é um general de estado, se é um general de brigada, para receber tais estrelas. É dado um rei um trono, um filósofo uma coroa, o cientista o segredo do saber, o advogado a pasta do processo, ao magnata a nobreza, ao legislador a legislação, ao magnata é dar tudo isso aí, dependendo da posição que ele tem, que ele exerce aqui na terra. Mas a Jesus foi dado todo o poder, em cima no céu e sobre a terra. Sobrou poder para ninguém, tudo é dele. Quando alguém chega a um doutorado, ele permitiu. Quando alguém chega numa cadeira de presidente, Deus permitiu até certo ponto. Tem coisas que Deus nem quer, mas ele permite, porque por ele sabe que é errado, mas o povo quer. Ele não tem o livre-arbítrio. Eu vou dar um exemplo. Se qualquer país de primeiro mundo, ou até mesmo nosso Brasil, quiser um perigoso no trono, a nação bota, sim ou não? Bota. Se reúne todos, pega o camarada, tira ele da lacuna, da sarjeta, de pecado, de corrupção, sabendo que ele é enganador, mentiroso, bota ele no trono e coloca mesmo. É a multidão que coloca. Aí Deus diz assim, ó, tá colocando o que vocês querem, vocês vão ter o governo que merece. Vocês entenderam? Lá na Bíblia diz assim, quando escolher, escolhe alguém sábio, inteligente, alguém que não engane, que seja justo, para que o teu governo seja próspero. Está em Deuteronômio. Se tu colocar alguém que é irregular, alguém que anda com falsidade, alguém que anda com engano, o teu país será raquítico, defasado, destruído, roubo e etc. Então quando escolher, escolhe alguém que tema o meu nome e que me respeite, diz o Senhor. É o que Deus diz lá na Bíblia. Até quem diga assim, não, porque os crentes não podem nem se envolver na política. Não é para estar envolvido, mas o crente é para saber em quem ele vota, se teme a Deus ou não, para não entrar numa lacuna espiritual e terrena. Mas hoje tem muitos ignorantes que até dizem, não pode sair. Aí não pode, e o país se defasando por causa de muitos deles. Porque diz que não pode se envolver. Aí vem as outras pessoas mal envolvidas e coloca no trono quem quer. Aí manda e desmanda. E acaba com muito justo e acaba muitas vezes com viúva, com isófilo, tira do salário do povo. Tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando pensa que não, olha o furo. Meus queridos, com muita segurança, o Brasil não precisa que ninguém roube. O Brasil é rico, a gente sabe disso. O Brasil tem muitas pedras preciosas, muito ouro foi extraído do Brasil, foi extraído do pau-brasil e outras coisas mais. O Brasil é rico em água, somente o rio Amazonas, hein? Vocês entenderam? O que tem de floresta. Aí fica os olhos de Lula do outro lado querendo sungar o nosso Brasil, e alguém na liderança não vigia, vai dando de mão aberta por causa de alguns dólares, de algum euro ou de alguma libra esterlina. Temos que ter cuidado. Por favor. Você vê que para alguém entrar no Brasil é muito fácil. Seja chinês, japonês, coreano, não importa, americano. É muito fácil entrar no Brasil. A gente recebe todo mundo. Mas para sair daqui, para ir para o Japão, pense. Faz uns 2 meses que a minha filha conseguiu o passaporte para ir para o Japão.
Ela casou-se com o japonês, agradeço a Deus, e ele foi na frente, e ela organizando aqui. Faz uns 2 meses que está na peleja para organizar, que tem que ir imigração, e é tanta coisa. Pense, para poder chegar no Japão, não é brincadeira, mas para vir de lá para cá é muito fácil. Para que vocês entendam, hoje é 3 de novembro de 2025, nós temos escolha. Se alguém quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus, Ele ama a cada um de vocês. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, verso 36. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14, o verso 6. Então, meus queridos, estamos vivendo os últimos segundos. Se aqui alguém dentro deste veículo tem alguma dúvida em alguma passagem da Bíblia, por favor, fique à vontade. A não ser que Deus não queira nos dar a resposta agora. Se Ele der, com certeza, detalhadamente, eu vou retribuir. Eu falarei para vós outros. Se alguém tem alguma dúvida, alguma passagem da Bíblia, algum versículo, fiquem à vontade. Se tem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Por favor. Meus queridos, há 30 anos atrás, eu não tinha o privilégio que vocês têm de ouvir alguém pregando dentro do ônibus. Eu não tive esse privilégio. Era só nas congregações, eu passava na frente. E muitas vezes eu vi os irmãos pregando a palavra. Há 30 anos atrás, eu tinha 27 anos de idade, hoje eu vou fazer 59, agora em dezembro. E com 27 anos eu levantei minha mão e me entreguei para Jesus, ali em Santa Casa, Assembleia de Deus, da extensão de Abreu Lima. Nunca imaginei que um dia eu fosse pregar para uma quantidade em massa dentro de um veículo, como eu estou aqui hoje. Nunca usei droga, graças a Deus, nunca fumei, não sei, em peça de teatro, fazendo ali o personagem. Nunca andei bebendo bebida forte, nem sequer o tal do cigarro. Toda a vida eu tive abuso de cigarro e bebida forte, mesmo sem ser evangélico. Odiava essas coisas, mas nem por isso eu era melhor do que ninguém. A minha vida era um palco da fama. Queria muito ser famoso, queria fazer novela no Brasil e no exterior, queria adentrar os Estados Unidos, até, se possível, colocar o nome na calçada da fama. Era esse o meu anelo. Campeão em artes marciais, faixa preta, primeiro dan, campeão em lambada na época do Beto Barbosa. Fui ex-bailarino do finado Reginaldo Rossi, no antigo Finafro. Ali em frente à Ação Mais, que hoje é uma escola na Presidente Kennedy. Fazia dublagem de Rambo na época, a cabeleira grande, a cabeleira cheia. Hoje, olha aí a calvície, a idade vem, a gente vai envelhecendo. Funk, bolero, tango, guarache, merengue, samba de gafieira, samba no pé, zouk, o bolero. Pensa num cara que dançava salsa, a cubana e a porto-riquense, que é a salsa em linha. Quando eu chegava nos lugares que pegavam uma dama para dançar, o povo parava para olhar os movimentos, jogando a mulher por cima, por baixo. Fiz um curso de modelo aqui e avançado em São Paulo, porque naquela época, para entrar na Rede Globo Televisão, tinha que ter tantos talentos, não entrava de qualquer jeito. E eu cheguei até a escolinha do professor Raimundo através de Luque, o Felipe da Chiconis, conhecido como Seu Boneco. Não cheguei a participar, porque Deus não ordenou, Deus não deixou. Fui chamado para participar do Mágico de Oz, grupo Fantasia no Rio de Janeiro, um dos maiores grupos de teatro. Eu ia fazer Homem de Lata, Homem de Ferro. Mas Deus permitiu um dos diretores da Rede Globo Televisão me falar a verdade, o que acontecia dentro da Globo. Eu recuei, eu não aceitei. Era fatos que danificavam o homem. De um lado o homem crescia, mas do outro ele era defasado diante de Deus e da própria sociedade.
Eu não quis aceitar aqueles fatos. Volto para Pernambuco. Quando eu chego aqui, no ano de 95, levantei a minha mão, me entreguei para Jesus, nosso Senhor. Até hoje. Se você chegar ali na área de Miroeira, Paulista, eu representava a Escola Terezinha Camarote. Na área de modelo, na área de teatro. Fiz a Paixão de Cristo em Jardim Paulista Baixo por 2 anos, e no Terezinha Camarote em Miroeira. E no Raimundo Diniz, aí em Águas Compridas, fazendo o papel do Cristo. E quando tinha competição de teatro, eu ia e toda vez eu ganhava. Eu dizia, por que toda vez ele ganha? É porque eu escrevia o roteiro. Eu era diretor, ator e autor. Quando alguém escreve o roteiro, alguém tem que decorar para fazer a coisa certa. Mas quem escreve sabe o que está fazendo. É por isso que eu ganhava. Eu mesmo escrevia, eu mesmo participava e eu mesmo dirigia. Aí quem vinha de outros grupos não tinha como ganhar, porque eles tinham que estudar o texto, decorar o texto. Eu mesmo fazia o texto. Já estava guardado dentro de mim. Era dons que Deus dava, mas só que Deus não quis mais eu lá. Hoje eu estou aqui pregando o Evangelho, já na casa dos 31 anos, dizendo que Jesus é bom. Se alguém quer ser uma nova criatura, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus, Ele te ama. Placa de igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém. São 3 coisas que meu pai dizia quando ele era vivo. Meu filho, nunca discuta. Religião, futebol e política só dá em morte, contenda, cada um que queira ser o certinho. E a lua falta mais de uma banda. E ele dizia muito bem isso. E é verdade. O time pode ser o pior do mundo, mas o cara tá do lado dele. Aí quando o outro ganha, quer logo matar. É o que acontece aí em algumas galera, né? Cada um que se acha o melhor. Aí vai pra religião, cada um que se acha o melhor. Aí vai pra política, piorou. Todo mundo lá é bom, todo mundo é santo. Mas o roubo atrai um buraco no Brasil, vocês entenderam? Somente Deus é quem não rouba. Só Ele tem misericórdia. E tem uma coisa, se alguém chegar lá justo, se não se corromper, ou ele sai ou se corrompe. Se não se corromper, termina morrendo lá dentro. Vão forjar um crime para destruir o camarada. Lembre-se disso. Infelizmente. Quer saber quem é o ser humano? Dê muito dinheiro a ele ou a ela e dê um cargo muito alto. Aí vocês vão ver amanhã o que vai acontecer com aquela pessoa. Se ele não vai mudar ou se ela não vai mudar. A Bíblia manda ser humilde, sincero, honesto. E para ser sincero e honesto, não é necessário seguir a Bíblia, ser crente, não. É o dever de todo homem ser honesto. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12, o verso 13? De tudo quanto tens ouvido, o fim é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É o dever de todo ser humano. Leia a Bíblia. Aí o 14 ele diz: Deus trará a justiça à tona, tudo que o homem fez, de bom e de ruim, tudo que ele praticou. Se não se arrependeu, Deus trará a juízo. Meus queridos, imagine chegar o juiz de Deus para quem não se arrependeu e Deus mostrar como que uma tela de cinema. Tem pessoas que praticou crime e até hoje não foi descoberto. Ele morreu, passou-se e não foi descoberto, mas ele não se arrependeu. Quando chegar no juízo, a Bíblia diz que Deus vai julgar cada um segundo a Bíblia. Sabiam disso? A palavra. Jesus disse: não pensem vocês que sou eu que vai julgar vocês, é as ações de vocês. A própria palavra vai dizer. Jesus disse lá em Mateus, está em Lucas. É a própria palavra que vai julgar. Um exemplo, quem matou, não se arrependeu, Deus vai dizer: anjo, abre aí o livro eterno, vai abrir, tá lá: mandamento, não matarás. Não está no 10 mandamentos? Matou, não se arrependeu. Ah, mas eu matei, foi legítima defesa, o cara ia me matar e me assaltar. Isso é outro departamento, passa para esse lado. Estou falando de quem matou
por perversidade, por maldade, porque alguém às vezes até mata o outro sem querer, como eu falei a princípio, ilegítima defesa, o cara vem assaltar e tenta matar, ele para se defender, termina matando o cara. Para se defender é diferente, é diferente. É meu caso, não é isso? É meu caso que vai. É o meu caso, né? Eu matei para não morrer. Tá vendo? Tá vendo? Então, a cada um tem seu propósito. Então, tudo isso é julgado carinhosamente e Deus não erra. Outro vai dizer, olha, eu roubei, sabe por que achei a bermuda bonita, suei e tal, e toda de veludo. Eu não tinha dinheiro, fui lá e roubei. Abre aí, quando a Bíblia tá lá, não roubarás. Não se arrependeu, passa para aquele lado de lá. Outro vai dizer, Deus, eu fiz e aconteci, mas eu me arrependi. Abre aí, quando a Bíblia tá lá, ele pecou tal dia, mas pediu perdão, foi perdoado, passa pro lado de cá. Aí outro, vem cá, eu fiz isso, aquilo, outro. Eu desejei a mulher do próximo e peguei a força. Aí tá dizendo lá, não adulterais, passa pro lado de cá, dos infiéis. Imagina. A Bíblia é séria. Aí eu roubei na balança, aí abre lá em Isaías 10, ai do ladrão de balança, passa pra cá, rouba no preço da balança. Ah, eu roubei, sabe, no site, tal, aí lá, abre lá em Daniel 12, o verso 4, quando abrir tá lá. Se multiplicará assim, se o amor de muito vai esfriar, ou seja, roubo. Esfria o amor, entra a corrupção. É tanto site, hoje a vida do ser humano tá no celular, não é? É habilitação no celular, identidade, o CPF. É o dinheiro, conta bancária no celular. É a vida todinha. Tudo está no celular. Toda a vida. Aí alguém pega o celular, rouba, quando chega do outro lado, vai entrar lá no aplicativo, porque para isso eles são hack. Mas esquece que Deus está acima de tudo e de todos, está vendo tudo isso, será cobrado. Não tem como escapar. Ah, mas eu menti. Ficaram de fora os mentirosos. Apocalipse 21, verso 8. É, mas eu me arrependi. Vem pra cá. Se arrependeu, tá aqui na Bíblia. Tudo que é pecado, quando se arrepende, a Bíblia diz que Deus apaga. Tá na Bíblia, em Isaías, viu? E Miqueias também. Joga no mar de esquecimento para todos aqueles que se arrependem do pecado. Joga no mar de esquecimento. Eu não me lembrarei mais, diz o Senhor. Acabou-se, meu filho. Lembra de Josué? Tá lá no livro. É, em Zacarias. A Bíblia diz que pegaram Josué, foram apontar ele diante de Deus, Satanás. Olha aí, ó, Josué com a veste melada de sangue. Aí Deus disse, Satanás, não é esse um tição tirado do fogo? Por acaso ele não é meu? Tu sabe por que ele matou? Porque a veste dele está melada de sangue? General de guerra. Eu levantei ele para a guerra. Os inimigos vinham afrontar, destruir Israel. E eu coloquei a espada na mão dele. Então ele feriu, se melou de sangue para defender o meu povo. Ah, retira-te. Está lá na Bíblia, Satanás foi apontar Josué, coitado. Não é esse um tição tirado do fogo, rapaz, tirado da guerra. Você já viu esse homem na guerra não se melar, não é? Não, entendeu? Um melaço de sangue na guerra. É impossível. Entendeu? Aí deixa, rapaz. Satanás é um vilão na história. É um vilão. Foi tentar Jesus achando que estava abafando. Foi tentar Jesus. Vocês entenderam? Meus queridos, se vocês querem a vida eterna, querem paz no futuro, é Jesus. Por favor, não me tenha como taxativo, é praticamente quase que 1 hora, né, que eu estou dentro do ônibus pregando o Evangelho, porque o trânsito está muito lento hoje. Não me tenha como taxativo, mas eu digo com muita ênfase, se o que eu estou pregando aqui não está agradando a todos aqui dentro, por favor, é só dizer, irmão, educadamente, pare. Se aqui pelo menos na metade você pare, eu paro agora, não tem problema. É com vocês e Deus, eu paro. Disse, a princípio não sou melhor do que vocês, também sou um pecador remido no sangue de Cristo. Estou pregando o Evangelho porque Deus me chamou para este fato. Não estou pregando porque eu quero, porque eu sou bonitinho, que nem beleza tenho mais. Já passou há muito tempo. Não estou pregando o Evangelho porque ganho uma moeda de vocês, nem peço dinheiro a ninguém, nem tampouco eu quero. Dá de graça o que de graça recebeste, que a palavra diz a Bíblia. Então, meus queridos, também não estou aqui pregando forçado por Deus, não me deu livre-arbítrio. Prego por amor. É por amor. Eu não fazia as coisas lá no mundo por amor, ainda que vivo no mesmo.
Era por amor quando eu ia pra dança, quando eu ia fazer as dublagens, quando eu ia para um torneio de artes marciais, tudo era amor. Por que não trabalhar para Deus com amor? Vocês sabiam que até para trabalhar para os patrão, ainda que o cara sendo mal, perverso, tem que trabalhar com amor? É difícil, não é? A lei de Deus. Jesus diz, trabalhe para os vossos patrões como se fosse para Deus. Olha para aí. Jesus diz, ama o inimigo e ora por aqueles que te perseguem. Que lei dura, hein? Amar os inimigos. Orar por aqueles que querem ver a minha morte. É muito dura essa lei. Porque a lei nossa aqui, a gente ama quem nos ama, ajuda quem nos ajuda, abraça quem nos abraça e odeia quem nos odeia. É a lei aqui do homem, mas de Deus é diferente. Amar quem nos perturba, quem nos odeia, perdoar. Pedro, coitado, alguém disse, olha, a gente deve perdoar 7 vezes. Aí Pedro, Jesus, perdoar 7 vezes é muita coisa. 7 vezes, Jesus disse 70 vezes 7, meu filho, 490 vezes por dia. Se alguém pecar contra você, você deve perdoar. Não é só 7 não. 7 é muito fácil. Já pensou perdoar 490 vezes por dia, que é 70 vezes 7? Não é brincadeira não, viu? Jesus botou um cálculo tremendo para que alguém não chegue lá e diga assim, eu consegui chegar no auge, aí pronto, já não vou perdoar mais. Ele botou logo um cálculo alto. Imagina. Para que vocês entendam. Então, meus amados, a palavra de Deus é uma fonte poderosa. É uma fonte inesgotável. Estava pregando o evangelho e um cidadão, ele disse, eu posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode, fica à vontade. Ele disse, se Deus fez o homem, Adão e depois Eva, e por que através desse casal existem tantas cores diferentes? Ele era escuro da cor. Porque existem pessoas altas, baixas, pessoas gordas, pessoas magras, pretas e pessoas brancas, ruiva, cabelo bom, cabelo ruim. Se vieram de Adão e Eva. Aí ele disse, me responda. Disse, meu querido, vou lhe responder. A Bíblia diz, quando Deus fez Adão e Eva, disse crescer e multiplicar e povoar, encher a terra abundantemente. Mas quando Caim matou Abel, ele foi para uma terra por nome de Nod e casou-se com uma das suas descendências, uma das suas irmãs de distância, uma das suas parentelas. Porque Adão e Eva não só teve Caim e Abel, teve muitos filhos. E a Bíblia conta 6.000 anos só. Mas e para trás, que são milhões de anos ou bilhões de anos? Traseira, papai. Na traseira. Quanto tempo... Eu disse a ele, quanto tempo Deus não caminhou com Adão no Jardim do Éden e ficou em oculto? Porque a Bíblia diz que toda virada do dia, Deus descia e caminhava com Adão e Eva. Toda virada do dia. Então a Bíblia conta da queda do homem para cá, não conta o passado. O passado é um mistério profundo. Então disse aquele homem, quando ele casa com a sua descendência, houve linhagem diferente. Aí na Torre de Babel, Deus dividiu línguas, tribos e nações, mais de 7.000 línguas e dialetos. Ali surgiu o povo africano, através do dilúvio, quando saiu Noé da arca, as 3 mulheres dos filhos de Noé e os 3 filhos Sem, Cã e Jafé. Aí Sem veio o pessoal judeu, veio o pessoal uma parte da Europa. Aí de Cã nasceu índio, surgiu pessoas africanas, pessoas de diferentes nascem. Eu disse a ele, quem nasce em país de primeiro mundo, onde tem neve, geralmente as pessoas são brancas, por causa do clima. Quem nasce aqui em Recife, dependendo da temperatura do sol, a pele dele é uma cor diferente. Mas quem vai para o interior, quem mora em uma terra árida, o que acontece? A pele já é mais escura. Muito bem, depende do sol e do clima. Mas todos eles é filho de um pai e de uma mãe só, Adão e Eva. Não importa se é índio, coreano, africano. Aí eu disse, não importa, meu querido.
Então as cores e os night diferentes não quer dizer que não veio de Adão e Eva, veio. E outra coisa, a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, entrou um denominador comum e fez uma análise. Se alguém entrar, vai descobrir isso aí através do site, para saber se realmente todo ser humano veio de Adão mesmo e Eva. E descobriu que, chegando um denominador comum, que Adão ele tinha todo tipo de DNA, preto, branco, alto, baixo, magro, pessoa mais, sabe, forte. Foi encontrado através da experiência que eles fizeram. E disseram, um homem completo, estava nele todo tipo de célula. Mas hoje não, cada um de nós é uma íris diferente, ninguém tem olho igual, nem as digitais igual. Mas Adão tinha tudo. É o que ele chegou a um denominador e disseram, verdadeiramente a Bíblia é a verdade. Não tem como escapar da Bíblia. Ah, mas é um livro que foi feito pela mão humana, verdade? Não ia ser escrita pelos os camelos, cavalos, não. Escrita pelos homens que andaram com Cristo e os antigos profetas que Deus mandou escrever. Então a Bíblia é Deus falando, é Deus se mostrando, é Deus alertando a cada um de nós. É Deus entre nós, é a Bíblia. Ter credibilidade é a mesma. Se não der, é com você e o dono dela. Cada um pagará pelo que deve. Então disse aquele homem. Por este motivo, existem pessoas diferentes. Mas todos nós somos irmãos, por incrível que pareça. Filhos de Adão e Eva. E mesmo assim, uma nação odeia a outra. Uma nação quer engolir a outra. Entre os irmãos, alguém quer matar o outro. Lembra de José? Entre os irmãos. A inveja, a falsidade. Outro tem raiva de alguém quando começa a ser próspero. Quer ver alguém lhe odiar? É quando você começa a ser próspero. Aí compra um carro novo. Uma casa, aí melhora a casa, aí compra um apartamento, aí já começa a inveja. Vocês entenderam? Dê glória a Deus. Meu vizinho prosperou, ou vai ficar mais bonito a rua. A casa dele melhorou, dá mais presença à rua, o bairro. Já pensou todo mundo em uma tapera? Todo mundo em uma casa de taipa, cheia de aquele bicho barbeiro, chamado de potó em alguma linguagem? Cheio de barata, percevejo. Aqueles colchão de palha, cheio de percevejo, lembra? Pelo amor de Deus. Se alguém prospera na tua rua, ora mais por ele e Deus vai te prosperar também. É a lei da Bíblia. Jesus disse, aquele que amar o próximo como a si mesmo, Deus cuidará dele, cuidará dela. Jesus disse, deseja o bem para o próximo e Deus te dará prosperidade. Mas quando deseja o mal para o próximo, o mal cai sobre nós. O feitiço sobre o feiticeiro. Por favor, nunca vamos ter inveja de alguém. E a inveja é um sinal de inferioridade. Se eu tenho inveja de alguém, é porque ele é melhor do que eu. Eu sou inferior a ele ou a ela. Aí eu tenho inveja. Essa é a verdade da Bíblia. Está lá o sábio Salomão falando isso, viu em Provérbio. Leia a Bíblia. Quer ser inferior? Então, tem inveja de alguém. Seja inferior. Pense nisso. Vocês são sábios. Se alguém quer ser uma nova criatura, já está perto onde eu tenho que descer. Deus ele ama cada um de vocês, tem uma obra excelente. Se alguém aqui sentir de Deus, quiser se inscrever no meu canal, Pastor Marcelo Silva lá no YouTube, eu agradeço. São mais de 1.200 vídeos gravados. Estou gravando aqui, tudo que foi falado aqui, estou gravando. Faz uns 3 dias que eu estava pregando no ônibus e eu gravando aqui, que eu estou gravando a minha pessoa mesmo. E uma mulher estava sentada lá atrás, você está filmando a gente, é? Disse, minha querida, com todo respeito, não. É porque não pode, eu estou filmando a mim mesmo. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, eu disse a ela. A senhora está sendo filmada agora pelas câmeras de ônibus. Está sendo filmada quando desce do ônibus. As câmeras da rua, das avenidas. Está sendo filmada via satélite. Em cada departamento que entra. A senhora pode proibir o governo? Não. Por que proibir a mim se eu estivesse lhe filmando? Eu não estou lhe filmando. Proíbe o governo? Mas como eu sou pequeno, pregador do evangelho, nem lhe filmando eu não estou, pelo amor de Deus.
Vocês entendem? A gente é filmado, que a gente não queira, a nossa vida particular. Ela é exposta para todo mundo ver, via satélite, infelizmente. A gente não pode ir com o governo, vai entrar com o governo? Somente Deus pode abatê-lo, meu filho, só Deus, o resto já era. Para vocês entenderem. Infelizmente a gente é filmado 24 horas, ainda que a gente não queira. Que Deus abençoe a todos, agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Agradeço em nome de Jesus o Eterno.